eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou finalmente o dia de eu vir aqui e falar para vocês sobre aquele livro hypado. Mas antes de falar qual livro hypado que eu trouxe aqui para vocês, vou deixar aqueles recadinhos de sempre. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e seja bem-vindo quem está chegando por aqui agora. Comenta aqui no vídeo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam dele, tá? E compartilhe com seus amigos que vocês sabem que também gostam desse tipo de conteúdo. Na descrição fica todos os nossos links de redes sociais, lá vocês nos encontram falando diariamente sobre livros, o que estamos lendo, o que estamos fazendo, tá? Nos acompanhem em tempo integral por lá, tá bom? Na descrição também fica o nosso link de compra da Amazon, então se vocês forem comprar qualquer coisa pela Amazon e puder utilizar esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e vocês não pagam nada a mais por isso. Vamos lá então? Chega de enrolação, o vídeo de hoje é mais falando sobre a minha experiência com os hypes, né? Então faz um tempinho que eu tava querendo trazer essa ideia aqui pro canal, de falar, né, todos os livros que foram hypados, e eu tenho um certo problema com hype, porque tudo que é hype eu acabo não gostando do livro, então eu resolvi meio que fazer essa série aqui no canal, tipo, minha experiência com os hypes, ler os livros hypados e vim aqui falar o que eu achei, se eles me surpreenderam, se eu gostei, se eu não gostei. Tá? E o primeiro livro que eu trouxe aqui para essa série que eu vou fazer aqui no canal, obviamente não podia deixar de ser A Quarta Asa, da Rebeca Yarros, nessa edição maravilhosa, tá? Linda demais. E esse livro, gente, esse livro, eu vou dizer para vocês que ele ficou na minha cabeça por quase um mês. Eu tô gravando esse vídeo, acho que faz um mês que eu terminei de ler ele, porque eu li ele no começo de setembro e eu estou no começo de outubro. De tanto que eu enrolei pra gravar esse vídeo, eu tenho até medo de não conseguir passar as minhas impressões, os meus sentimentos, que eu terminei de ler esse livro lá no dia, tá? Mas enfim, esse livro ele ficou na minha cabeça por um mês praticamente, eu terminei de ler ele, eu quase cometi a loucura de pagar R$150 no segundo livro, porque eu precisava continuar a leitura, eu precisava continuar no mundo do Shayden e da Violet. Mas a vida, né? Falei assim, gente, não vou gastar R$150 no livro por impulso. Então estou lá seguindo firme, esperando uma promoção da Amazon, um desconto, sei lá o que, pra fazer a compra do segundo livro e ler. Mas eu não conseguia parar de pensar nesse livro, nesse final, nesse casal. E eu acho que até hoje ainda não superei a história do Shayden e da Violet. E eu preciso mais, eu preciso saber como que vai continuar, o que vai acontecer a partir do ponto que parou essa história, porque parece que tá tudo indo ruim abaixo, mas ao mesmo tempo, como acaba esse livro, dá uma esperança do tipo, sei lá, enfim. Vamos lá, então vou começar a falar um pouquinho sobre a história que todo mundo já conhece, mas mais da história com a minha experiência, com o que eu senti, com as minhas impressões. Então assim, pode ser que acabe tendo algum spoiler, não spoiler, tipo, contando como que vai ser e tal, mas algum spoiler de situações ao longo do livro, porque faz parte da minha experiência com essa leitura. Então se vocês não querem saber nada além do que vai acontecer nesse livro, apesar de achar que todo mundo já leu, dói o coração dizer, mas pula o vídeo, porque assim, eu acho que pode ser que tenha algum spoiler que pra mim, o que eu escrevi não vai interferir na leitura de ninguém, mas pode ser que pra você interfira, então fica aí a questão, tá? Pra começar, eu estou simplesmente em choque o quanto esse livro ele me deixou obcecada. Só que isso só foi acontecer mais ou menos depois da página 200. Até lá, eu tava lendo e eu tava achando assim meio chatão, vou confessar. E eu tava fazendo, pô, por que esse livro virou esse hype enorme que todo mundo não consegue parar de falar? Meu, a história tá bem, mais ou menos no começo, tá bem cansativa, principalmente a hora que eles são lá, porque começa contando, né, mostrando a Violet se preparando pra ir lá na seleção, pra atravessar, fazer a travessia lá. E eu achei bem chato esse começo, bem cansativo, principalmente aí também depois a passagem lá, né, do parapeito, né, a interação entre os personagens. Você já vê que tem pessoas muito maldosas ali, que, sei lá, acho que tem
enfim. E também os primeiros dias deles lá, né, na cavalaria, no treinamento deles. Então, assim, no começo eu achei bem chatão. Mas, depois da página 200, mais ou menos, a história melhora vertiginosamente. E aí eu não conseguia parar de ler. E aí, tipo, 400... Não tem 400 páginas. 500 páginas passaram, assim, muito rápido pra mim. Porque a história, ela me prendeu do começo ao fim. O ponto em que essa história, ela começou a me prender foi na hora em que a Violet começou a trapacear para ganhar os desafios, tá? E assim, trapacear porque eu digo assim, fisicamente ela não ia ser capaz de ganhar esses desafios, que todos envolveriam lutas, tá? Então o que ela começa? Ela começa a descobrir os pontos fracos dos participantes, né, de quem ela ia lutar, e começa a trapacear em cima disso. E aí a gente começa a pensar até que ponto essa atitude, essa ação é questionável. Porque assim, é trapaça. Só que se sua vida dependesse disso, o que você faria? Porque eu penso assim, que se fosse uma questão de vida ou morte, e eu só sobreviveria se eu trapaceasse da forma que ela trapaceou, eu acho que eu também faria da mesma forma. Então assim, até que ponto é aceitável algumas atitudes dela, em vista do que poderia acontecer? Então assim, já levanta esse ponto aí. No começo, eu falava assim, pô, mas não é justo, não é certo, o que ela tá fazendo? Meu, né, vai dar ruim, nossa, que pessoa meio questionável. Mas aí depois a gente entende e a gente passa meio que a torcer para que as coisas dão certo, né, de tanto que esse livro, a escrita dele, faz a gente questionar as coisas e pensar em formas diferentes dentro da mesma situação. A Violet aqui no livro, ela se preparou a vida inteira para ela ser escriba como seu pai, era tudo o que ela queria, era o sonho da vida dela. Porém, a mãe dela é a comandante. E como os seus irmãos foram cavaleiros, a mãe dela queria que ela fosse cavaleira. Então, muda o rumo da vida dela, tirando ela dos escribas e transformando ela em cavaleira. Porém, todo mundo sabe que a Violet, ela tem um problema de saúde e que ela é muito fraca, né? Ela tem problema nos ossos, então ela assim, é muito fácil uma pessoa no meio de uma luta quebrar alguma parte do corpo dela. E todo mundo sabendo disso, vai usar isso para tentar tirar ela do caminho. Muitas pessoas querem matar a Violet, principalmente por ela ser filha da comandante. Então ela já, além do desafio dela de ser cavaleira, sendo que ela nunca quis lutar, a condição física dela, ela é baixinha, ela é mirradinha, ela é pequena, então ela já enfrenta um problema a mais. Por isso, ela não tem força, então ela precisa começar do zero toda essa vida de cavaleira, de aprender a lutar, de ter força física. Ela ainda tem que lidar com o fato de que muitas pessoas querem matar ela, inclusive o Xaden, que é o dirigente da quarta asa, que é a asa em que ela foi designada a ficar. Cheirinho de Enemies to Lovers, né? Gente, eu tenho que falar do Xaden. O Xaden, eu acho que ele é o meu crush literário a partir desse momento. Não tem como. Esse personagem, ele me conquistou de certa forma que eu não consigo parar de pensar nele. Eu não consigo parar de pensar nas atitudes dele. Eu não consigo parar de imaginar, sei lá. O Xaden, ele me conquistou de certa forma que eu não consigo nem descrever tudo. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que foi o melhor protagonista que eu vi até agora, pelo menos nesse ano, nos livros. Preciso falar que o ponto alto do livro, além de todo esse mundo criado, a história com os dragões, a conexão, né, dos dragões com os seus cavaleiros, a importância que existe atrás dessa conexão, né? Tanto que aqui atrás diz assim: um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem seu dragão é um homem morto. Então, a partir do momento em que eles fazem essa conexão entre o dragão e o cavaleiro, qualquer coisa que aconteça entre um dos dois é tenso. E a gente tem um exemplo aqui no livro que, eu juro, eu não consigo falar um livro que eu tenha chorado enquanto eu lia. Esse eu posso apontar que talvez tenha sido o primeiro.
por causa de uma cena do dragão com o seu cavaleiro e fica por aí. Gente, eu chorei. Eu não me aguentei. E nem era assim, não. Tá, vou ficar por aqui que senão é spoiler. Mas eu chorei. E aí eu falo assim, gente, esse livro ele mexeu muito comigo, porque pra eu ter chorado, eu já li cenas tristérrimas, cenas horríveis, e eu não chorei. E esse aqui, eu chorei. Eu tava lendo assim, ó, eu senti a lágrima escorrendo no meu rosto. Tá. Mas enfim, então além de todo esse ponto alto da criação, do mundo dos dragões, da história deles, da explicação, a conexão com o cavaleiro, a dinâmica da relação entre a Violet e o Xaden, gente, a construção dessa relação, obra-prima. Eles têm uma química, mas uma química desde a primeira interação entre eles, que assim, vou dizer, são poucas as interações no começo, mas quando havia uma, a química entre eles explodia, tipo, parecia que eles estavam pegando fogo no livro, tipo, só de falar assim, oi, eu te odeio, tá? Eu vou te matar. Era assim, só que a química entre eles deixava todos os encontros entre eles, eu falava assim, meu, eles vão se encontrar e vai ser a melhor cena do livro. E era sempre assim. E por ser dessa forma, isso transformou o livro completamente devorável. E assim, você queria continuar lendo porque você queria chegar na próxima interação entre eles. Então eu preciso continuar lendo porque eu preciso chegar no próximo encontro entre o Xaden e a Violet. Eu preciso saber como que vai ser, eu preciso saber o que vai acontecer. Então você ia lendo só pra chegar nessas partes. E obviamente todo o contexto por trás, tudo que estava acontecendo. A Violet aqui, ela é uma protagonista muito forte. Ela é determinada. E ela quer mostrar para todo mundo que ela é tão capaz quanto qualquer pessoa que está lá, qualquer cavaleiro que está lá, de conseguir, tá? De conseguir passar pela prova, de conseguir passar pelo treinamento. E eu acho que foi isso também que me fez gostar desse livro, porque normalmente as protagonistas de livros assim são cheias de mimimi, cheias de name-talk, cheias de drama. E a Violet não. A Violet, ela é muito forte. Então, assim, isso foi um ponto muito positivo nesse livro pra mim, porque a Tami, daqui do canal, ela sabe o quanto que eu não suporto protagonistas de livros de fantasia. Exatamente por esses motivos, de serem cheias de mimimi. Mas a Violet aqui não, ela mostra pra que veio, ela quer se mostrar forte, ela sabe assim, não, eu sou tão capaz quanto todo mundo que tá aqui, e eu vou conseguir. Agora sim, a gente sempre tem um personagem que nos irrita do começo ao fim, e pra mim, quando não é a protagonista, é o melhor amigo da protagonista. Gente, o Dain, não sei como pronunciar o nome dele, eu vou falar Dain. Que cara insuportável! Gente, eu não consigo engolir esse melhor amigo da Violet que só quer ferrar ela. Ele nunca parou pra pensar de que ela talvez conseguisse passar por essa prova. Ele sempre estava tentando ali fazer ela desistir de continuar como os cavaleiros, mostrando os caminhos que ele conseguia levar ela de volta para os escribas. E ela, não, eu vou continuar, eu quero continuar, eu quero mostrar que eu sou capaz. E ele, não, você precisa desistir, você precisa ficar em segurança. Porque isso, porque aquilo. Gente, esse cara é insuportável. Ele nunca acreditou nela. Ele nunca acreditou no potencial dela. Em contrapartida, o Xaden, que era para ser o inimigo mortal dela por motivos de que a mataram, né, a família dela, matou o pai dele na rebelião, ele tem todos os motivos para odiá-la. E aí ele é o primeiro a falar, não, ela consegue. Não, você consegue, Violet. E ele era o primeiro a dizer assim, não, ela vai conseguir, ela vai lutar. E ele se ofereceu para ajudá-la também nessa luta, né? Ajudá-la a se fortalecer. Ele coloca os amigos dele para treiná-la também, para meio que fazer, quando ele percebe que estão tentando matar ela, ele coloca os amigos dele meio que para fazer a proteção dela, até ela conseguir se defender sozinha, sabe? E a Violet, ela meio que começa a se apegar aos amigos do Xaden também, sabe? Começa a criar uma amizade entre eles, e apesar de tudo, deles serem da rebelião, deles estarem lá para cumprir
tipo um castigo, né? Porque os pais foram mortos e os filhos foram obrigados a se inscreverem, a se tornarem cavaleiros, porque primeiro ninguém achava que eles iam conseguir sobreviver, né? E aí eles estão lá, sobreviveram, estão lá sendo cavaleiros, tendo que jurar lealdade, né, a Asa e tal. E a Violet sabe que eles não têm culpa do que o pai deles fizeram, entendeu? E o Xaden, ele tá ali, ele só quer proteger os amigos dele, que são, né, que vieram da rebelião. Então, o Xaden tá ali, ele é todo introspectivo, mas aí a gente vai entendendo o porquê, sabe? Tem todo... O personagem do Xaden, aquele personagem sombrio, introspectivo, cheio de segredos, porém... Ai, gente, não tenho nem palavras mais pra falar sobre ele, mas enfim... Então, assim, o Xaden ali, ele só quer proteger os amigos dele. A Violet começa a desenvolver uma relação de amizade com todos os amigos do Xaden. E o Dain tá ali só pra... Você não pode ficar perto dele, você não pode ficar não sei o quê, por que você tá... Ai, insuportável. Obviamente, como esperado e informado aqui na capa, o livro possui conteúdo adulto, tá? E vou te contar. As cenas são ótimas, bem escritas, bem detalhadas. Então, quem não gosta, pule, tá? Porque... E quem não gosta, está muito bem servido. Aí, na retrospectiva, assim, eu só consigo pensar, no decorrer do livro, o quanto a Violet ela é uma pessoa justa, tá? Ela é muito justa. O quanto o Xaden só quer proteger os seus amigos, tá? Dele ser um sobrevivente da rebelião e ele ter que abrir mão dos seus ideais, porque ele está ali pagando o seu castigo para sobreviver, né? Por ter sobrevivido, então ele tá ali pagando o seu castigo, sendo cavaleiro e tendo que jurar lealdade a uma coisa que ele não acredita. Todo mundo acha que ele é o vilão, quando na verdade as ações dele mostram completamente o contrário. No fim você para pra pensar e vê que ele tem um coração do tamanho de um mundo. A intensidade do Xaden, dos seus segredos, né? Como eu falei antes, ele ser introspectivo. Mesmo quando a Violet, ela é muito sincera com ele não consegue baixar a guarda com ela, ele não consegue falar, né? Se abrir com ela. Mas depois a gente vai entender o porquê disso, o porquê que ele sempre é muito reservado, o porquê que ele não pode falar nada pra ela, o porquê que ele tá defendendo seus amigos, a gente vai entender tudo. E a trama aqui nesse livro, a trama, os detalhes, o que acontece aqui, gente, é de explodir a cabeça. É umas coisas que acontecem que você fica em choque de estar acontecendo tudo isso e de estar descobrindo. É claro que também tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos, e aí quando a gente vai descobrindo durante a leitura... eu não sei, a escritora, ela amarrou tantos pontos aqui nesse livro, ela deixou as coisas tão conectadas, tão bem amarradas, que assim, é difícil imaginar essa história, tipo, que você tá lendo uma história tão boa assim. E pra finalizar toda essa resenha, no começo a Violet, ela se questiona, porque todo mundo já mostrou seu sinete e ela ainda não. E ela fica pensando, será que eu não vou ter um sinete? Será que não vai despertar nada em mim? E é claro que depois que o dragão mais poderoso se uniu a ela, é claro que o poder dela seria enorme, né? Seria um dos mais poderosos, igual o da irmã e o do irmão dela. Então, assim, obviamente, ela vai se tornar uma cavaleira das mais poderosas que existe. Ela só precisa aprender a controlar o seu sinete, o seu poder e usar o seu dragão como uma força para isso e tal. E, gente, esqueci de falar. Mas a interação dela com o dragão, gente, foram as melhores partes do livro. A interação entre ela e o dragão. Gente, as cenas eram tipo de cômicas a emocionais. E assim, eu me peguei dando risada em vários momentos em que ela interagia, né, com o seu dragão. E eles se interagem psiquicamente, né, tipo, através, né, vozes na cabeça. E assim, era maravilhoso a interação entre eles, eu dei várias risadas, tem um toque cômico, né, e aí eu acho que pra
trazer esse alívio, né, na história, que já é uma história um pouco pesada, um tema pesado, motivos, né? Ai, gente, eu amei. Amei demais cada momento desse livro. No final das contas, um livro que eu comecei desacreditada se tornou um 5 estrelas favorito e o meu novo objeto de obsessão. Gente, eu estou obcecada por essa história e eu preciso urgentemente continuar essa saga. O segundo já tá lançado, né, que chama de Ferro. Eu vi que o terceiro lançou lá fora, que a capa, gente, maravilhosa. É preto e cinza, gente. Perfeito. Enfim, temos a minha experiência com os hypes nessa primeiro vídeo da série, super positiva, 5 estrelas, favorito, minha nova paixão literária, protagonista perfeito, meu novo crush literário. Então é isso, tá aqui. Então, primeira leitura dessa série concluída com sucesso e espero que a gente continue assim, hein? Porque o próximo também tá prometendo e eu ainda nem comecei a ler, mas vou ler e vou trazer vídeo aqui pra vocês também, tá? Enfim, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou enorme, mas eu precisava mostrar o tanto que eu amei essa história. E quero saber de vocês, se vocês já leram Quarta Asa, se vocês já conheceram essa história, conheceram esses personagens e o que vocês acharam, tá? Deixa aqui nos comentários, então, a sua nota do livro, a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, tá? E é isso. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.